Meus amados irmãos, a paz do Senhor, eu sou o evangelista Anderson, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Eu escolhi cinco teologias sistemáticas da minha biblioteca para indicar para vocês. Eu vou fazer um top 5 com elas. Fica comigo até o final desse vídeo, assiste esse vídeo completo, porque certamente essas dicas te ajudarão a engrandecer o seu conhecimento bíblico e teológico. Sem mais demoras, solta a vinheta e bora pro vídeo! Vamos então iniciar o nosso top 5. Em quinto lugar, eu indico esse livro, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. O autor é Maya Piron, a editora é a Editora Vida. Esse livro possui 408 páginas, apesar de não carregar o nome Teologia Sistemática. Ele é um livro de teologia sistemática, afinal de contas, na teologia sistemática, nós estudamos as doutrinas da Bíblia, que é o que esse maravilhoso livro nos apresenta. Ele também não carrega consigo os nomes comuns, as nomenclaturas teológicas, como, por exemplo, bibliologia, pneumatologia, angelologia. Quando você vai encontrar, por exemplo, essas matérias, você vai encontrar, em vez de pneumatologia, você vai encontrar no capítulo o tema o Espírito Santo. Em cristologia, você vai encontrar o Senhor Jesus Cristo e assim por diante. Esse livro tem uma capa comum, uma capa brochura, olha só, e ele é subdividido, em 11 matérias. Começa com uma introdução, em seguida o capítulo 1 fala sobre as Escrituras, o capítulo 2 sobre Deus, o capítulo 3 fala sobre os anjos, o capítulo 4 sobre o homem, o capítulo 5 sobre o pecado, o capítulo 6 sobre o Senhor Jesus Cristo, o capítulo 7 sobre a expiação, o capítulo 8 fala sobre a salvação, o capítulo 9 sobre o Espírito Santo, o capítulo 10 fala sobre a igreja e a matéria do capítulo 11 são as últimas coisas. Quando você chega na página 390, tem algo aqui que eu quero mostrar para vocês, porque é muito interessante, muito bom, olha só, ao meu ver. Ele possui um questionário com perguntas de todos os capítulos, de todas as matérias do livro. Muito bom para você testar o seu conhecimento ou utilizar até mesmo para poder estar dando aula, de repente, na sua igreja ou num seminário, aí, num curso teológico. Você pode utilizar os conhecimentos contidos aqui neste maravilhoso livro. Esse livro tem um caráter teológico introdutório. Ele é um livro muito bom porque ele possui muitas referências bíblicas para você botar sua Bíblia do lado e estudar. E ele é indicado principalmente para você que nunca estudou teologia ou está no início da conquista do seu conhecimento teológico. Esse livro é de caráter introdutório, é um livro maravilhoso que está no nosso top 5. Meus irmãos, em quarto lugar, quero apresentar para vocês a Teologia Sistemática de Eurico Bexen. Olha só, deixa eu mostrar a parte de trás para vocês. Olha só, esse livro, que também possui capa brochura, ele possui 368 páginas. A editora é a CPAD. Esse livro também tem um caráter teológico introdutório, na minha opinião, um pouco mais avançado que esse do Maya Piron, mas também é de caráter introdutório, também tendo um linguajar de fácil entendimento. Se você já tem o do Maya Piron, ainda não tem esse, adquira a Teologia Sistemática de Eurico Bexen. Olha só, ela não possui questionário, como a do Maya Piron, são vantagens da do Maya Piron, porém, ela é um pouco mais avançada no seu grau de conhecimento, na minha opinião. Lá começa com uma introdução e depois o capítulo 1 fala sobre a bibliologia, o capítulo 2, teologia, doutrina de Deus, capítulo 3, cristologia, capítulo 4, pneumatologia, capítulo 5, antropologia, capítulo 6, amartiologia, capítulo 7 fala sobre soteriologia, capítulo 8, eclesiologia, capítulo 9, angelologia, e o capítulo 10 vai falar sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas. Está aí, então, o nosso top 4, Teologia Sistemática de Eurico Bexen. Vamos, então, para o top 3. Está aqui, ó, atrás de mim, olha só, a famosa Teologia Branquinha da CPAD.
Essa é a teologia sistemática da CPAD. O editor-geral dela foi o saudoso Antônio Gilberto, e ele escolheu diversos autores, grandes teólogos da nação brasileira, para compor as doutrinas deste livro. Este livro, só deixa eu mostrar a parte de trás para vocês, deixa eu mostrar a lateral. Esse livro possui 572 páginas. Ele tem um caráter mais intermediário, bem mais avançado do que esses dois aqui que eu já indiquei para vocês, que é o do Eurico Baxter e do Maia Prima. Esse do Antônio Gilberto é de caráter intermediário. Esse aqui já possui, né, um questionário no final de cada um dos capítulos. Possui um questionário, ou seja, espécie de uma provinha ali para você fazer e medir o conhecimento que você adquiriu no final de cada capítulo, diferente da do Maia Prima, que todos os questionários estão no final do livro. Para quem costuma criticar a teologia brasileira e dizer que nós não temos bons teólogos, esse livro é uma resposta, né? Porque aqui tem o Dr. Antônio Gilberto escolheu grandes teólogos, homens de grandes conhecimentos em nossa nação, para estarem falando sobre as doutrinas do livro. Para você ter uma ideia, já começa o capítulo 1 falando sobre a matéria da bibliologia. O autor é Cláudio Honor de Andrade. O capítulo 2, a doutrina de Deus, quem fala é Ezequias Soares. Olha o nível dos autores. Capítulo 3, Cristologia, o autor é Severino Pero da Silva. O capítulo 4, Pneumatologia, o próprio Antônio Gilberto é o autor. O capítulo 5, falando sobre antropologia, o autor é Elinaldo Renovato de Lima. O capítulo 6, a martiologia, Elienay Cabral, meus irmãos, olha só. Capítulo 7, soteriologia, o próprio Antônio Gilberto vai falar sobre o assunto. O capítulo 8, eclesiologias, quem vai escrever sobre esse assunto é Jeremias do Couto. Capítulo 9, angelologia, Wagner Gabi. E o capítulo 10, com escatologia, doutrina das últimas coisas, o autor é Ciro Sanches e Borges. Ainda dizem que não tem grandes teólogos na nação brasileira. É uma teologia brasileira, é uma teologia pentecostal, é uma teologia maravilhosa de nível introdutório que eu indico para vocês como o top 3 desse nosso top 5. Essa aqui está em terceiro lugar. Vamos então, meus irmãos, para o segundo lugar do nosso top 5. Em segundo lugar, essa aqui que está aqui atrás de mim, olha só. Essa foi minha primeira teologia sistemática. Um dos primeiros livros da minha biblioteca, para ser mais profundo. É a Teologia Sistemática de Stanley Orton, uma perspectiva pentecostal, meus irmãos. Ele é o editor-geral, né, dessa teologia sistemática, e ele convidou diversos autores americanos. Ela lembra o estilo dessa aqui, onde o editor, né, foi o Antônio Gilberto e botou diversos autores brasileiros. O Stanley Orton convidou diversos autores americanos. Porém, eu considero essa teologia do Stanley Orton, né, apesar de também ser nível intermediário, ela é bem, não vou dizer nem um pouco, ela é bem mais avançada do que a da CPAD. Você vai ver pela diferença das matérias, até pela grossura. Olha só, deixa eu mostrar a lateral dela para vocês. Olha só, de cabeça para baixo, deixa eu virar aqui. A editora dela é a CPAD e essa maravilhosa obra possui 808 páginas, meus irmãos. Diferente das demais, que tem uma média de 10 matérias, essa aqui tem 18 matérias, meus irmãos. E olha o nome das matérias. Fica atento no nome das matérias, para você ver que profundidade maravilhosa. Né? Capítulo 1 vai falar sobre o panorama histórico da teologia. Capítulo 2 sobre os fundamentos teológicos. O capítulo 4 fala sobre a palavra inspirada de Deus. Capítulo 3. O capítulo 4 fala sobre o Deus único e verdadeiro. Capítulo 5 falando apenas sobre a Santíssima Trindade. É um capítulo para explicar a Santíssima Trindade. O capítulo 6 fala sobre os seres espirituais criados. O capítulo 7 vai falar sobre a criação do universo e da humanidade. O capítulo 8 fala sobre a origem, natureza e consequência do pecado. O capítulo 9 fala sobre o Senhor Jesus Cristo.
Capítulo 10 fala sobre a obra salvífica de Cristo. Capítulo 11 fala sobre o Espírito Santo. Capítulo 12 fala sobre o Espírito Santo e a santificação. E o capítulo 13 é um capítulo inteiro falando sobre o batismo no Espírito Santo. Capítulo 14 falando sobre os dons espirituais. Olha só, o capítulo 15 falando sobre a cura divina. O capítulo 16 sobre a igreja do Novo Testamento. O capítulo 17 sobre a missão da igreja. E o capítulo 18 sobre as últimas coisas. Meus irmãos, olha só. É interessante isso, porque a maioria das teologias sistemáticas vai falar sobre o Espírito Santo, sobre o Espírito da Santificação, o batismo do Espírito Santo e os dons espirituais, tudo em uma só matéria, né, bem resumido. Aqui tem 4 capítulos para falar sobre esse assunto. E ele bota 2 capítulos, né, também separando aqui, o capítulo 16 falando sobre a igreja no Novo Testamento, e o capítulo 17 só sobre a missão da igreja. Então é muito mais abrangente, muito mais profundo que as demais, e eu coloco ela em segundo lugar no nosso top 5. Finalmente, meus amados irmãos, em primeiro lugar, eu quero indicar a teologia de John Wesley, escrita por Kenneth Coates. Essa maravilhosa obra também é da editora CPAD. Vou mostrar para vocês a lateral desta obra e a parte de trás, a sua capa. Possui 445 páginas. Apesar de ter um número de páginas menor, considero ela mais avançada do que as 4 que eu indiquei aqui. A do Maya Piron, a do Eurico Bexen, a do Antônio Gilberto, como editor-geral ali com os autores brasileiros, e também a do Stanley Orton com os autores americanos. Na minha opinião, essa é mais avançada, no grau de conhecimento. Também o seu linguajar é mais complicado. Se você é iniciante no estudo teológico, eu indico que você compre primeiro e leia, né, na íntegra as primeiras 4 que eu indiquei. O ideal até é ler, né, ali esse top 5, do 5º lugar até você chegar ao primeiro, que é essa aqui, para quando você chegar aqui já ter um conhecimento mais avançado, facilitar o seu entendimento. Mas é essencial ter na sua biblioteca a teologia de John Wesley. Eu tenho uma visão teológica armínio-wesleyana e sou um crente pentecostal. É por isso que eu indiquei essas 5 teologias para vocês. O Kenneth Coates, ele vem falando, olha só, fica de olho até o final do vídeo, meus amados irmãos, no sumário, olha só como é diferente o tema de cada um dos capítulos. A introdução, até a introdução tem tema. Olha o tema da introdução que ele colocou aqui, ó, a divindade prática de John Wesley, uma teologia do amor santo. O capítulo 1 fala sobre o Deus do amor santo. O capítulo 2, olha só o tema do capítulo 2. Humanidade, criada em amor santo e caída em natureza. O capítulo 3, olha o tema do capítulo 3. Jesus Cristo, o Deus do amor santo revelado. Olha como que John Wesley chamava Jesus Cristo, o Deus do amor santo revelado. Tremendo. O capítulo 4 vai tratar sobre o Espírito Santo, a presença do Deus do amor santo. O capítulo 5 fala sobre a justificação, o Deus do amor santo por nós. O capítulo 6 fala sobre o novo nascimento, o Deus do amor santo em nós. O capítulo, esse foi o capítulo 6, né? O capítulo 7, a igreja e os meios da graça, a comunidade do amor santo. O capítulo 8 fala sobre a santificação completa, a pureza e a excelência do amor santo. O capítulo 9 sobre escatologia e glorificação, o triunfo do amor santo. Tremendo, maravilhosa essa obra. Ela tem 445 páginas, só que tem muito conteúdo, porque você pode reparar, a letra é pequenininha, é difícil de ler, mas isso significa que o conteúdo é grande, é tremendo e é enriquecedor. Então esse foi o nosso top 5. Vai lá, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e deixa o seu comentário. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.